Olá pessoal, Doutor Guilherme aqui com vocês. Então, pessoal, eu sei que eu tava devendo vídeo pra vocês, mas essa virada do ano, quem me acompanha sabe, enfim, quem veio nas lives também sabe que essa minha virada de ano foi bem complicada. Mas vamos lá. Eu trouxe aqui pra vocês, agora, nesse vídeo aqui, essa placa-mãe aqui da Gigabyte, a B550DS3H. Já tirei ela da câmera daqui, mas tá ela aqui, ó. Eu falando, achando que tava mostrando pra vocês e não tava, né? Tá aqui, ó. E essa placa-mãe aqui, no caso, eu comprei ela no Ali, por isso, enfim, ela tá com os escritos em chinês, mas ela é exatamente a mesma que é vendida nas lojas aqui do Brasil. E ela é uma placa que ela tem o seu preço nas lojas aqui no Brasil, agora sim, no momento que eu tô gravando aqui esse vídeo, que é agora no comecinho de fevereiro, o valor dela fica oscilando entre 800 a 900 reais. No AliExpress, anunciam ela na faixa dos 700, com alguns cupons de desconto, que ela acaba ficando rondando na faixa dos 550 reais aproximadamente. Eu peguei, no caso, essa placa com uma promoção excelente na ocasião e ela acabou saindo por menos de 400 reais. Foi uma promoção assim relâmpago, enfim, foi uma oportunidade que apareceu. Mas assim, ó, eu já adianto que desde essa promoção que eu comprei, eu realmente nunca mais vi ela nesse mesmo valor que eu paguei. E isso foi em dezembro do ano passado, ou seja, de 2022. Eu até não ia fazer um unboxing, na verdade não vou fazer um unboxing, mas o pessoal às vezes fica, o que que vem na caixa, não sei o que. Basicamente, vem só no caso aqui o painel traseiro, né? Vem dois cabos SATA, um curvo e um normal, né? Curvo aqui no caso o conectorzinho ali curvo. E vem também um CD ou DVD, sei lá, com os drivers, né? Se é que alguém ainda está usando atualmente. E temos também um folheto, enfim, que não dá para dizer que é bem um manual de instruções, né? Mas, enfim, que é o manual, tem que baixar. E antes de analisar a placa, eu já peço desculpas se a captação do som não estiver muito boa, porque eu tive que fazer uma mudança aqui na posição justamente para poder colocar outra câmera para poder mostrar a placa aqui para vocês. Mas assim, analisando essa placa, no caso essa B550DS3H aqui da Gigabyte, coisas boas, enfim, que ela traz, por exemplo, ela traz 4 slots de memória, podendo-se utilizar memórias de até 32 GB em cada slot, totalizando até 128 GB de memória. E ela suporta, de acordo com a especificação dela, até memórias DDR4 4733 MHz, vamos dizer assim. Isso operando em modo overclock. Outra característica interessante dela também é que ela tem dois conectores M2. E isso, assim, é algo bem interessante, principalmente para pessoas, enfim, como eu, por exemplo, que não são muito chegadas em gabinetes tamanho extra size, plus plus, enfim, gabinetes gigantes. Ou seja, o fato dela ter, enfim, dois slots M2 acaba também, de certo modo, minimizando as manobras necessárias para fazer o cable management dentro do gabinete. Ou até mesmo também facilita, pois acaba sendo não sendo necessário, né, fazer a fixação de HDs e SSDs tradicionais dentro do gabinete. Só que um detalhe importante, convém frisar ainda aqui com relação aos conectores M2, é que somente o primeiro, no caso este aqui, que é PCI Express 4, na versão 4, né? E possui quatro pistas, quatro lanes também, como se chama, para uso. Já o segundo, ele é PCI Express 3 e ele utiliza somente duas lanes, ou seja, ele é duas pistas também, traduzindo em português. Ele é bem mais lento, no caso, que o primeiro slot. Ou seja, esse segundo conector ele não deve ser utilizado visando alto desempenho. Se você comprar, vou comprar então dois SSDs NVMe's do 4. PCI Express 4, o mais rápido que tiver. Vai estar rasgando dinheiro, não adianta. Só o primeiro que vai de fato dar o desempenho que você quer, o segundo pode, enfim, pode economizar comprando um modelo bem mais simples. Agora também, com relação aos slots PCI Express, se a gente for analisar aqui os slots, além desse slot aqui, PCI Express X16, no caso com 16 pistas, que é utilizado para a placa de vídeo, nós temos também um outro slot com o mesmo tamanho, também com o mesmo tamanho, só que esse slot, apesar do tamanho ser o tamanho completo, né, que seria o X16,
Na verdade, ele opera apenas com 4 pistas. Ele tem apenas 4 pistas disponíveis para ele. Então, ele opera em X4. Já o outro slot aqui, tradicional até com o tamanho dele, é um slot PCI Express X1. Um detalhe também importante que convém falar, que também esses slots aqui também, por sua vez, eles estão operando em PCI, na versão PCI Express 3. O único que é PCI Express 4 seria esse aqui. Os demais são gerenciados ali pelo chipset. E assim, voltando a falar desse slot aqui, desse segundo slot, de tamanho completo, vamos dizer assim, tamanho full, esse slot, mesmo assim, ele sendo PCI Express 3 e operando somente em X4, ele ainda assim, ele é bastante útil para quem quer usar uma placa de captura interna mais avançada, ou então, assim, um outro exemplo também, para quem quer fazer um uso misto do PC, sei lá, para jogos e para edição. Daí, digamos que você quer usar o PC para jogos, mas tu não tem ainda uma RTX da série 4000, por exemplo, e também não quer investir numa placa dessas ainda que está muito cara, essas RTX da série 4000. Porque assim, sei lá, você já tem uma placa boa, já tem, por exemplo, uma RTX 3080, uma 2080, enfim, uma placa que está lhe satisfazendo para jogos. Só que, no entanto, você quer fazer uso dos novos codecs de edição que existem atualmente. E esses codecs, enfim, por exemplo, em placas da NVIDIA, só estão disponíveis nas placas da série 4000 em diante. Então, vamos dizer assim, com uma ideia, de repente, econômica, de repente, se tem interesse, pode se comprar uma Intel Arc, por exemplo, uma Intel Arc A380, que apesar, enfim, do desempenho baixo para jogos, ela tem os novos codecs para edição de vídeo. Então, pode-se utilizar uma placa dessas aqui, nesse outro slot, também, para, enfim, fazer uso desses novos codecs, usar as duas placas em paralelos, ou também desse slot também pode ser usado fazer uso de adaptadores, ou até mesmo se utilizar SSDs que usem diretamente o PCI Express, né? Que não sejam M2, mas sim PCI Express mesmo. E como eu já falei, né? Até convém frisar, esses dois slots aqui, esses últimos aqui, eles são da versão 3 também. Então, o único que é PCI Express 4 é esse aqui. Então, nada de comprar, até por questão das pistas também, comprar achando, vou comprar, vou instalar em qualquer slot a placa de vídeo. Não é bem assim. Pouco não vai ter perda de desempenho. Um detalhe importante, mas que vale tanto aqui para os M2, para o slot M2, quanto para o PCI Express 4, né, o slot aqui da placa de vídeo, para eles funcionarem na versão 4.0, é necessário também que o processador suporte o PCI Express 4. Então, ou seja, se você colocar um Ryzen da série 1000 ou da série 2000, esse slot aqui vai funcionar com um PCI Express 3. Falando agora dos conectores SATA, no caso, ela tem 4 conectores SATA 3, e aqui o seguinte, aqui é uma coisa que eu vou dizer que diria que é um defeito, assim, um defeito aqui nessa placa e em muitas placas da Gigabyte que tem esse mesmo desenho. É a posição destes conectores. Por quê? Porque dependendo da placa de vídeo que você for usar, por exemplo, por causa do tamanho dela, assim, ó, não é que pode acontecer. Se for uma placa de vídeo grande de fato, você não vai conseguir utilizar todas as portas SATA. Digamos que você tem, sei lá, 4 SSDs SATAs ou HDs, você não vai conseguir utilizar todas ao mesmo tempo. Por quê? Porque essa porta mais elevada aqui, ela vai colidir, no caso, com a placa de vídeo. No momento que você não vai conseguir utilizar essa, a gente tem que deslocar o seu conector, enfim, sua conexão SATA aqui, para utilizar uma das outras portas mais abaixo. E o que acontece? Resumindo, você pode até acabar inutilizando, além dessa primeira, até a segunda ou terceira, dependendo do tamanho da placa, mais de uma porta pode ficar sem ser possível se utilizar. Então, resumindo, se for usar uma GPU, uma placa de vídeo grande, fica impossível utilizar todos os conectores SATA ao mesmo tempo em função da posição que foi colocada. Então, assim, esse aqui com certeza acaba sendo sacrificado, com a possibilidade de ter que sacrificar o outro conector se for uma placa de perfil muito alto. Mas o primeiro é certo que acaba se perdendo com placas mais longas. Agora, em termos de portas USB, como nós podemos ver aqui, deixa eu até colocar aqui na outra imagem, podemos ver aqui as portas USB. Então, o que acontece aqui? Nós temos, então, no painel traseiro, aqui, 4 portas
USB, duas aqui e mais duas aqui, que são portas USB da versão 3.2 geração 1. Essas portas, no caso aqui, essas aqui, elas são gerenciadas pela CPU. Já as outras 4 portas, deixa eu tirar aqui, tá? Tirar da minha cabeça que tá aqui na frente, ó. No caso, essas duas aqui, essas aqui, e mais essas outras aqui que estão junto com o conector de rede, essas portas aqui são USB versão 2.0. Essas aqui, no caso, são gerenciadas pelo chipset. E nos conectores internos, podemos ter mais 2 portas USB versão 2, utilizando o conector interno aqui, e mais 2 portas da versão 3.2 geração 1 também. E essas, no caso, essas internas, no caso aqui, são todas gerenciadas, no caso, pelo chipset. E agora um detalhe assim, ó. Assim, ó, convém alertar vocês também com relação aos USBs, mas sem assim me aprofundar demais. No caso, USB versão 3, enfim, o USB 3.2 geração 1 é a mesma coisa que o USB 3.0, ou seja, a velocidade das USB 3, aqui 3.2, enfim, é de 5 gigabits. Outra coisa ainda aqui nas USBs é este conector branco, que eu tinha até mencionado antes como sendo ali dos azuis, pelo agrupamento, eu falei, né, que era pelo agrupamento que era 3.2, ela é a versão 3.2, esse branco aqui também, só que esse conectorzinho branco, ele também ele é dessa cor para marcar, no caso ali, que ele pode ser utilizado para se atualizar a BIOS, enfim, da placa-mãe, sem a necessidade de se ter placa de vídeo, processador ou até mesmo memória. E como é que se faz isso? Para isso, basta baixar o arquivo, enfim, no site, arquivo da BIOS, né, com a atualização da BIOS no site da Gigabyte, renomear ele para gigabyte.bin, copiar ele para um pendrive e colocar, no caso, esse pendrive justamente aqui nesse conectorzinho branco aqui, USB. E claro, depois disso, liga a placa-mãe numa fonte, enfim, liga, e aí depois que ligar a placa-mãe na fonte, enfim, ligar na tomada também, né? Se pressiona esse botãozinho que nós temos aqui, ó, próximo aqui à porta SATA. Esse botãozinho aqui, ó, chamado de Flash Plus. Que vai... E aí, fazendo isso, a mágica acontece. A placa-mãe, enfim, começa um processo de atualização da BIOS. E, enfim, é muito prático. E aí a mágica acontece e a placa-mãe fica atualizada sem você ter que precisar plugar nada nela, a não ser energia mesmo. A rede, nós temos aqui uma Realtek 8118 Gigabit Ethernet. E que ela tem, no caso, isolamento. No caso, qual é a moral dela ter isolamento? Justamente é para ela não ter perdas em função de interferências dos outros componentes. E já no caso aqui no áudio, nós temos também o tradicional Realtek ALC 887, que não possui isolamento. Ou seja, para quem é mais audiófilo, essa aqui não seria uma placa recomendada para audiófilos, mas é o que, vamos dizer assim, é meio que o padrão do mercado que se usa assim nas placas-mães tradicionalmente. Sobre o conector de energia para CPU, nós temos aqui apenas um conector de 8 pinos. E agora sim, falando especificamente, aqui focando aqui no painel traseiro, né? A gente já falou um pouco dele quando a gente falou das USBs, mas falando do painel traseiro de uma forma geral. Enfim, já falei sobre as portas USBs. Enfim, temos também aqui o conector de rede. No áudio, temos aqui as 3 tradicionais portas, enfim, padrão, né? Que é a de microfone, a line out, a line in. Elas podem ser, no caso, utilizadas conforme for você configurar ali no aplicativo de áudio. Você pode customizar a utilização dessas portas, desses conectores, na verdade. E o que chama atenção também, aqui, deixa eu tirar aqui da frente da minha cabeça, né? Mas nós temos aqui um conector, vamos dizer assim, uma porta, no caso, um conector PS2 para você que quer usar um mouse ou um teclado mais vintage. E no caso do vídeo, no caso assim, de você, claro, para funcionar aqui as portas de vídeo, no caso, os conectores de vídeo, você tem que usar um processador com vídeo integrado, no caso, por exemplo, um 5600G, um 4600G, enfim, processadores da linha Ryzen G, vamos dizer assim. Temos então uma porta HDMI e uma porta DVI. E para quem curte iluminação, ela tem os conectores RGB tradicional de 12 volts e tem também o ARGB, que é o de 5 volts, que é o Addressable, enfim, RGB, que é, vamos dizer assim, o mais sofisticado. Então,
Não importa o tipo de iluminação, enfim, de dispositivo que você tem, a DS3H vai suportar ambos tipos de iluminação RGB. Falando agora dos VRMs dela, ela tem um esquema 5+3 sem o uso de duplicadores. Eu não vou me aprofundar aqui nos componentes específicos dela, até porque esse vídeo vai acabar ficando gigante. Mas assim, ó, sendo curto e reto, baseado nos componentes que ela tem e o esquema que ela usa, assim, se você tem um gabinete com um bom fluxo de ar, pode-se utilizar aqui nessa placa-mãe até um Ryzen 9 5950X, ou seja, o topo da gama ali, o Ryzen com mais núcleos e threads, enfim, o 1632, né? Mas em estoque, em padrão. Ah, mas eu quero fazer overclock no meu Ryzen 9. A resposta é não. Simplesmente isso. Agora, com os Ryzen 7 e Ryzen 5 e outros processadores menores, a brincadeira tá, vamos dizer assim, liberada. Dá para brincar, dá para fazer um overclock tranquilo com essa placa. Mas não em Ryzen 9. Ryzen 9, vai usar o Ryzen 9 aqui, tem que usar ele em estoque. Então, basicamente, podemos concluir que a Gigabyte dimensionou essa placa-mãe aqui, no caso a B550M-DS3H, para ela ser realmente suficiente para funcionar de fato com todos os processadores Ryzen. Ela não é o tipo de placa-mãe que a lista de compatibilidade diz X processador funciona, mas que na realidade, com processadores mais exigentes, a placa-mãe começa a cortar desempenho para de aquecimento. Não, não é o caso aqui dessa placa. E uma curiosidade é que no caso, assim, caso vocês não saibam, essa placa ela é irmã gêmea, só que sem roupa de festa, da Aorus B550M Elite. Sim, pessoal. Peguem a versão, no caso, Aorus, tirem os enfeites dela e vocês vão ver que nós teremos a B550M DS3H. Em outras palavras, a Aorus B550M Elite não tem nada demais que justifique custar mais que a B550 DS3H. E quando eu digo que as placas são iguais, é porque são mesmo. Só muda a estética delas. E a vantagem, no caso, vamos dizer assim, acho que a única vantagem que a versão Aorus teria, e vantagem eu boto assim entre aspas, seria o reforço de metal que ela tem ali no slot PCI Express que vai a placa de vídeo. Acho que seria assim a única, talvez, vantagem que ela poderia ter. Porque no restante é igual. Agora, sobre compatibilidade de processadores, como nós sabemos, oficialmente as placas B550 só suportam Ryzens da linha, no caso, Zen 2, no caso, em diante, ou seja, a linha 3000 em diante. Então, oficialmente, não existe suporte para os Ryzen 1000 e 2000, e também para os 3000G, até porque os 3000G, na verdade, pertencem à linha 2000, apesar da nomenclatura. Então, estamos falando assim, ó, que oficialmente não tem suporte para Zen e Zen Plus. E no caso, como até já mencionei até anteriormente, das APUs, só vamos ter suporte oficial dos Ryzen 4000G em diante. Mas assim, ó, em princípio, extraoficialmente, ou seja, extraoficialmente, então, ou seja, extraoficialmente não é oficial, mas a partir da BIOS F10, essa versão de BIOS, a F10, ela trouxe a partir dessa versão a tabela AGESA 1.08.1. E essa tabela, no caso, veio completa. Ou seja, ela incluiu suporte para todos os Ryzens anteriores, incluindo a linha 1000, 2000 e 3000G. Mas como eu falei, esse suporte não é oficial. A Gigabyte não lista esses processadores como sendo compatíveis com a B550M DS3H. Então, assim, ó, pode ser que eles funcionem. Funcionem bem, sim, pode ser. Só que depende. Por quê? Pode ser que dependendo das memórias que você esteja utilizando no seu conjunto, você não consiga fazer overclock nelas. Justamente por essa compatibilidade não ser garantida. E também, assim, ó, pode acontecer também de você ter alguma instabilidade no sistema.
Assim também como pode acontecer de acabar vindo uma atualização de BIOS que acabe com esse suporte. Ou seja, digamos que você está usando, sei lá, uma BIOS, vou dar, enfim, um número qualquer aqui, sei lá, versão 82. Estou chutando um número, não que exista essa versão, 82. E aí, digamos, você viu que você é uma versão nova de BIOS e você gosta de atualizar de BIOS, apesar que eu não recomendo você atualizando BIOS a la louco assim. Só se precisar mesmo. Você é uma versão nova de BIOS. Aí quando vê, tu atualiza essa BIOS, pode ter que esse suporte. Quando vê, de repente para de funcionar tudo. Então, tem que prestar atenção se estiver utilizando esses processadores que não são suportados oficialmente. Mas, como eu mencionei bem ali no começo aqui dessa parte aqui falando da compatibilidade, pode ser que você dê sorte e tudo funcione perfeitamente. Então, assim, basicamente, se você está montando o seu setup agora, não faça economia porca comprando essa placa-mãe e comprando um Ryzen 7 2700 porque ele está baratinho. Pois, o que pode acontecer? Você pode acabar se arrependendo. E assim, normalmente, quem está contando as moedas para montar o seu setup não tem muita margem para erros na hora de fazer as compras. E aí você me pergunta, e aí, Edu, qual é o veredito? Essa placa-mãe vale a pena? Pois bem, a Gigabyte B550M DS3H, ela é o tipo de placa-mãe realmente intermediária. Literalmente, ela está na metade do caminho, pois ela realmente suporta os processadores do topo da gama, mesmo que sendo em estoque, mas ela suporta eles bem, funciona com eles em estoque tranquilamente. E ela tem boas conexões, slots, recursos. Então, assim, ela é o tipo de placa que, apesar dela não trazer tudo, ela vai além do básico. E ela não está assim somente com o chipset B550, só para dizer que ela não é uma placa básica, que ela não é uma A520. Mas como eu já falei muito aqui no canal, tem muitas placas-mãe que elas são bem capadas e só trazem um chipset legal para fazer nome, para vender gato por lebre, sem de fato utilizar os recursos do chipset. E esse não é o caso dessa placa. Claro, ela não traz tudo que o chipset B550 pode oferecer. Como, por exemplo, ela traz metade das portas SATA possíveis, não tem portas USB de 10 gigabit. Então, assim, e também ela não traz alguns recursos extras que placas-mães B550 mais caras trazem, como Wi-Fi, rede 2.5 gigabit, que placas, como eu falei assim, de categoria acima de um nível acima acabam trazendo. Mas é aquilo, mesmo assim, mesmo ela não sendo assim uma placa-mãe barata, não dá para dizer que ela seja uma placa-mãe barata, na faixa de preço que ela está atualmente, não tem outra placa-mãe que traga os recursos que ela traz. E aí, justamente, chegamos então aqui na questão preço. No momento que eu estou gravando esse vídeo, as placas-mães deram uma subida de preço de uma maneira geral. E, vamos dizer assim, as melhores custo-benefício do mercado, que são as B450, que seriam as opções universais, vamos dizer assim, para quem tem qualquer Ryzen, em termos de custo-benefício, essas placas meio que sumiram do mercado. Só que, e também tem um detalhe, tem ocorrido promoções de placas-mães B550 mais elaboradas. Então, assim, mesmo essa placa sendo uma boa placa, essa faixa de preço entre 800 a 900, que ela vem sendo vendida, eu acho um pouco demais. E a irmã gêmea dela, no caso, a B550M, a Horus Elite, por R$1.000, então, nem se fala. Mas assim, o que eu quero dizer é que essa é uma faixa de valor que, enfim, é perto, assim, na faixa dos R$1.000, que por uma pequena diferença, tu pode acabar pegando uma Asus TUF B550M, que às volta e meia aparece por menos de R$1.000. E essa é uma placa que ela tá num patamar acima dessa aqui. Mas me digam o que vocês acharam dessa placa-mãe. E você que tem uma dessas, deixe aqui nos comentários as suas impressões, o que você acha dela. Por hoje é só. Se inscreva no canal, like no vídeo, ative o sininho e até a próxima!